Bom dia. Bom dia. Obrigado mais uma vez pelo convite. E mais uma vez vamos tentar conversar com vocês sobre o que a doutrina espírita pode trazer de proveito para nós no nosso dia a dia. Né? Eu penso que não adianta a gente simplesmente estudar por estudar. A gente tem que estudar visando algum benefício imediato. Vale para qualquer coisa que a gente aprenda a fazer. Então eu acho que a doutrina é para isso, para a gente estudar, aprender e de alguma forma tirar proveito para que a nossa vida se torne cada dia uma vida mais confortável diante de tantas coisas pelas quais a gente passa. E a doutrina, ela é totalmente baseada nos ensinos do Cristo, nos ensinos de Jesus. Esteve aqui, uns 2000 anos, mais ou menos, justamente para nos mostrar que, para resolver os nossos problemas do dia a dia, há uma solução. Não é de hoje que nós estamos aqui no planeta passando por dificuldades. Hoje nós estamos com dificuldades. Todo mundo tem suas dificuldades, seus problemas, suas confusões, todos têm. E na época do Cristo não era diferente. Talvez até estivesse pior que hoje. Eu acredito até que estaria pior. Então ele esteve aqui justamente para isso, para dizer para nós, olha, se vocês estão passando por toda essa dificuldade, essas confusões, mas porque vocês estão indo para uma direção um pouco errada. Então eu vou propor a vocês um caminho novo, para que vocês analisem, e vejam se eu tiver razão, vocês sigam um caminho novo. Lógico que a gente está levando tempo para entender isso, e por isso nós estamos nesse sufoco. Então, dentre os ensinamentos que ele propôs, várias passagens do Evangelho, vocês devem conhecer algumas delas até de memória, há esta em que ele fala essa frase: o meu reino não é deste mundo. E eu penso que para quem quer entender o que a doutrina espírita pode nos trazer, ou seja, a doutrina espírita com base nesses ensinamentos do Cristo, vem nos mostrar o que pode se tirar dali de proveito imediato. E eu penso que talvez essa seja a primeira coisa, a primeira mensagem do Cristo, a primeira passagem dele, nos trazendo alguma coisa muito importante. Talvez seja a primeira coisa que nós temos que entender. E não é que Allan Kardec, eu penso igual a Allan Kardec, ele pensou primeiro que eu, mas chegou a mesma conclusão. Eu pensei e achei que realmente ele está com a razão em achar isso, que esta passagem talvez seja a primeira, é a base de tudo que a gente tem que entender. Então vou explicar a vocês por que há essa raciocínio. Vocês vejam que, eu vou ler a passagem do Evangelho, até vocês terem uma noção melhor do que eu estou falando. Vocês devem se lembrar que o Cristo estava diante de Pilatos para ser julgado por Pilatos. Então Pilatos entrou no palácio e, fazendo Jesus vir à sua presença, disse o seguinte, perguntou a Jesus: tu és o rei dos judeus? E Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para impedir que eu caísse na mão dos judeus. Mas o meu reino não é aqui. Então Pilatos perguntou: logo tu és rei? E Jesus responde: tu dizes, sou rei. Nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade ouve a minha voz. Justamente sobre este assunto, Kardec dedicou as duas últimas perguntas do Livro dos Espíritos. As duas últimas perguntas, a 1018 e a 1019, são sobre este assunto. Na 1018 ele pergunta aos Espíritos: em que sentido é preciso entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Porque vocês ouvindo assim também não entendem o que Jesus quis dizer aqui. Pilatos perguntou se ele era rei, diz que não é rei, mas ele é rei num outro reino. Porque tem dois reinos, como é que funciona isso? É uma coisa que a gente fica assim, meio sem. Imagina naquela época, o próprio Pilatos, ou as pessoas ali, entender o que o Cristo queria dizer. Os Espíritos respondem:
Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Lógico, está mostrando o sentido figurado, até porque naquela época, para demonstrar o poder, demonstrar onde você vivia, aquilo que estava sob o seu comando, você tinha que se referir a reinos, né? Porque cada povo daquele era um reino. Nós hoje em dia tem poucos reinos no mundo, a maioria são repúblicas, né? A gente vê uma diferença, mas naquela época eram vários reinos, e não eram reinos muito grandes. Bastava juntar meia dúzia de gente importante, ele escolhia um rei lá e ficava sendo rei, daí para frente toda a sua dinastia tomava conta. Então os judeus entendiam isso. Muitos achavam que Jesus era o rei dos judeus. Então ele disse, não sou o rei dos judeus, eu sou o rei de outro reino, de outro mundo. Ele quis mostrar então a Pilatos que havia dois mundos diferentes, de uma forma figurada. E isso já começa a dar a gente um bocado a pensar, como dois mundos? A gente vive aqui na Terra, como é que tem dois mundos? Ele está mostrando que há dois mundos. Que mundos são esses? Então segue aqui. Ele queria dizer que reina apenas sobre os corações puros e desinteressados. Então já é um tipo de reino diferente. Ele está reinando, esse reino do Jesus se refere apenas às pessoas, ou seja, os súditos desse reino são as pessoas que têm um coração puro, desinteressado. Então ele dividiu o povo, as pessoas aqui. O planeta em dois mundos exatamente. Os que têm o coração puro e desinteressado, os outros. E diz que ele reina só para esses que têm o coração puro e desinteressado. Segue o Espírito falando. Ele está em qualquer parte onde domina o amor do bem. Então, onde houver pessoas que têm o coração puro e desinteressado, que amem o bem, ali está Jesus implantando o seu reino. Mas homens ávidos das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra não estão com ele. Exatamente. Então, dividiu em dois pedaços. Aqueles que têm o coração puro, amam o bem, e aqueles que amam as coisas materiais do mundo, as coisas que estão vivendo. E era 99,99% das pessoas daquela época. E o Cristo veio também dizer isso. Gente, vocês estão preocupados com essas coisas aqui, materiais, estão se matando por causa disso, estão roubando, traindo, tudo para obter as coisas do mundo. O reino verdadeiro não é este, o reino é outro. É um outro reino onde vocês vão ter paz, felicidade. Claro que ele falou e ninguém entendia nada. Nós hoje ainda temos dificuldade de entender, imagina naquela época. Agora, esse reino a que ele se refere, ele volta e meia durante as pregações, ele falava que nós tínhamos que buscar o reino de Deus e sua justiça, que as coisas materiais não seriam dadas em acréscimo. Então dizia que o reino de Deus era uma coisa tão maravilhosa que quando um de nós encontrasse, ia fazer de tudo para ficar de posse daquele reino. Ia vender tudo, ia entregar tudo só para ficar com o reino de Deus. Então ele está mostrando para nós que nosso objetivo é atingir esse reino de Deus, onde está a felicidade. Ele disse que nós deveríamos ser perfeitos. Senhora, deixa as perguntas para o final, por favor. Eu lhe respondo tudo no final. Senhora, guarda, se quer perguntar, eu lhe respondo. Senão eu quebro o meu raciocínio. Tá? Voltando. Então ele chegou a dizer para nós que nós tínhamos que ser perfeitos, no perfeito do nosso Pai Celestial. Então o que ele estava fazendo? Ele estava estabelecendo uma meta que nós temos que atingir. Se nós queremos ser felizes, ou seja, não sofrer o que estamos sofrendo hoje, queremos ir para um lugar de paz, tranquilidade, onde tem amor, reino bem, nós temos que tomar algumas medidas, mas isso é um processo. Nós vamos atingir esse reino dele. Não existe o reino dele, o reino de Deus, existe esse reino nosso aqui. Agora, nós temos que sair daqui e ir para lá. Agora, isso aí é uma coisa que a gente imagina como, Senhor. É um caminho, uma viagem, um processo pelo qual nós vamos passar para atingir. Não é uma coisa que você faz assim, da noite para o dia. Bom, eu estou no reino aqui do mundo, desejando todas as coisas do mundo, fascinado pelas coisas materiais, de repente eu quero passar por outro. Como é que eu vou fazer isso? Da noite para o dia? Eu vou largar tudo que eu gosto aqui, que eu gosto de fazer no mundo? Não são coisas erradas, não, são coisas do mundo, coisas mesmo boas.
coisas do mundo normais, mas vou largar tudo para ser excelente. Como é que eu posso fazer isso? Eu vivo aqui, apegado a tudo, família, trabalho, tudo isso. Como é que eu vou largar tudo isso de repente? Não posso. Eu preciso de quê para fazer isso? Eu preciso de tempo. Eu preciso de tempo. Eu não posso largar tudo e ir embora. Eu tenho que ter tempo para fazer as coisas, até para deixar tudo arrumadinho. Ora, e se eu preciso de tempo, vamos concordar que esse tempo não pode ser um tempo pequeno. Quem é de nós aqui é capaz de perder todos os seus vícios, todas as suas manias, da noite para o dia? Acho que ninguém, né? Acho que eu tenho certeza que ninguém. Eu já estou velho bastante, não perdi, imagina os novos aí, não perderam. Então, é difícil. Então, ele está mostrando para nós o que existe na nossa vida. O que é a grande mensagem que eu disse? É a base sobre a qual nós temos que estabelecer todo o entendimento que nós possamos fazer sobre o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Kardec diz aqui, comentando este trecho do Evangelho, que é o item 1 do capítulo 2, no item 2, Kardec comenta o texto e diz o seguinte: por essas palavras, ou seja, meu reino é deste mundo, Jesus claramente se refere à vida futura, ou seja, a nossa vida futura. Nós temos que sair de onde estamos e ir para lá para o reino dele. Isso vai acontecer no futuro. Pode acontecer no passado, já passou, nem no presente, porque nós não temos como fazer isso de imediato. Ele está se referindo, é claro, que existe uma vida futura. Então, Kardec botou, inclusive, essa vida futura, aquelas letrinhas empinadas em itálico, para mostrar a gente que é uma coisa importante. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta a que tende a humanidade e como devendo ser objeto das principais preocupações do homem na terra. Então ele diz aqui que Jesus se refere na vida futura, automaticamente estabeleceu para nós, humanidade, uma meta. É uma meta que nós temos que atingir, a vida futura. Então é um objetivo, é um caminho que nós temos que atingir. E como sendo objeto das principais preocupações do homem na terra. Então o que está mostrando para nós aqui? Que para começar a conversa, para começar a estudar a doutrina espírita, para começar a entender, para amanhã no futuro tirar proveito da doutrina, nós temos que partir desse pressuposto. Existe uma vida futura. Isso não tem, isso é claro. Eu não posso ficar preso ao passado, que já passou, nem ao presente, que eu mesmo reconheço que não está bom. Se tivesse bom, nós não estávamos aqui, gente. O que nós estamos fazendo aqui é porque não está bom. Vamos combinar, vamos ser honestos conosco mesmo. Se a nossa vida tivesse tudo de acordo com o que a gente quer, a gente gosta, a gente não estava preocupado em buscar um caminho. Ainda bem que nós aqui, pelo menos nós aqui estamos estudando, já entendemos que esse caminho é a prática do bem. É um grande mérito nosso, já entendemos. Só que nós ainda estamos perdidos em praticar o bem. A gente já entendeu que tem que praticar o bem, mas nós temos dificuldade ainda em fazer isso. Por isso nós estamos aqui aprendendo, estudando, tentando gozar desse benefício. Mas para isso, vou repetir para vocês, tem que ficar claro na nossa mente que existe uma vida futura. Sobre esse conceito é que nós vamos gozar tudo aquilo que vamos estudar. Qualquer assunto que se refira ao Evangelho ou à doutrina espírita tem que partir desse conhecimento. Todos os seus ensinamentos, de Jesus se referem a esse grande princípio. Realmente, sem a vida futura, a maioria desses preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. Eis porque aqueles que não creem na vida futura, imaginando que Jesus só falava da vida presente, não compreendem esses preceitos e os acham ingênuos. Então, quando nossos irmãos não aceitam a vida futura, acham que Jesus se referia àquele momento presente, tem dificuldade de entender os conceitos de moral propostos pelo Cristo. Um deles é esse que eu já falei para vocês aqui.
Ele disse, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ou seja, sejamos perfeitos como perfeito é Deus. Gente, como é que nós podemos ser perfeitos imediatamente hoje? Ou naquela época, aqueles que ouviram Jesus falar, eles podiam da noite para o dia, não, agora eu vou ser perfeito como Deus. Não tenho nem noção do que é Deus ainda, não sabia nem direito o que é Deus. É que vamos entender o que é a perfeição de Deus, o amor, não tenho noção disso, gente. Nós estamos mais perto dos animais irracionais do que das divindades, isso é lógico. Nós temos muito mais intimidade de comportamento de um gato, um cachorro que passa aí. Eu sou muito mais parecido com eles ainda no comportamento, na brabeza, no egoísmo. Nós somos mais parecidos com eles. Como é que vamos querer ser parecidos a eles, perfeito como eles? Então fica um entendimento, como diz aqui, as pessoas que não aceitam a vida futura, elas acham, ou não compreendem isso, ou acham que são conceitos ingênuos que o Cristo passou. É lógico, porque eles não aceitam a vida futura. Quando você aceita a vida futura, você sabe que isso é uma meta a ser atingida. Quanto tempo vai levar, eu não sei. Mas nós temos uma meta. Nós temos que ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Ah, vai levar 1 bilhão de anos? Não sei. Isso é outro assunto. Eu tenho que ter esta meta. Então, hoje, a partir de hoje, eu vou trabalhar para cada dia eu ficar mais perto desse objetivo. A partir de hoje, eu tenho que ser menos imperfeito um pouquinho. Cada dia que passa, eu tenho que diminuir a minha imperfeição. Metaforicamente falando, se eu estou... As minhas imperfeições são as sujeiras, as carapas, tudo que tem de sujeira em volta de mim. Eu tenho que tirar isso, aos pouquinhos eu vou eliminando, vou limpando. Esse é meu objetivo. Um dia, no futuro, eu vou estar limpo, vou estar puro, vou ter o meu coração puro. Mais ou menos o que ele fala aqui na pergunta 1019, a última, eu deve perguntar, algum dia o reino do bem, ou seja, o reino do Cristo, poderá ter lugar na terra? Ele pergunta, se algum dia no futuro, esse reino do Cristo vai conseguir estar dominando a terra. Porque hoje domina o outro reino, das pessoas ávidas, pelos objetos, pelas coisas materiais, que não pensam no bem. Será que um dia o reino do Cristo vai dominar a terra? Ele diz aqui o Espírito, o bem reinará na terra quando, entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons superarem os maus. Então, quando os bons na terra, em quantidade, superarem os maus, a terra já estará bem próxima deste reino de Deus. Então, nós estamos vivendo que isso é um processo, isso não é uma coisa imediata. Então, com isso, eu pelo menos acho assim, nós temos confiança de aceitar o que o Cristo nos propõe em toda a sua passagem por aqui no seu Evangelho. Porque estamos vendo que Ele nos deu tempo para fazer a tarefa. Nos deu, olha, vocês querem quanto tempo para tomar recheio? Para parar de fazer essas coisas que vocês fazem e virem por meio da felicidade. Cada um pediu o seu prazo, Ele não estabeleceu um prazo para ela, para vocês, para mim. O prazo é individual, cada um determina o seu prazo. À medida que você começa a praticar essas coisas do bem e você se sente melhor, você vai acelerando isso. Agora, à medida que você tenta praticar o bem, aí depois não pratica, vai, volta, fica. Não. Você tem que tomar gosto por praticar o bem. À medida que você toma gosto por isso, você fica mais ansioso de chegar mais perto. Cada um aqui determina o seu prazo. Nós temos uma eternidade para resolver o problema. É claro que não podemos ficar descansados. Ah, tudo bem, eu tenho a eternidade para resolver este problema. Não tenho pressa. Só que enquanto você está neste processo, as coisas de que você não gosta continuam acontecendo. Porque se você pratica bem e às vezes não pratica hoje, não pratica amanhã, os dias, as coisas que você não praticou de bom, elas vão no futuro, na vida futura, te dar o retorno daquilo. Então você está adiando o processo. Nesse adiamento, acontece de você estar sofrendo com isso. E nós temos o nosso objetivo principal é parar de sofrer. Ninguém gosta de sofrer, nós temos que parar com isso. Então, à medida que nós aceleramos isso, nós vamos sofrer menos. Essa é a ideia, que nós vamos todos ser felizes, chegar lá, vamos. Por o tempo que vai levar
E a maneira como fazer é de cada um. Se vai doer mais, doer menos, se vai demorar mais ou menos, depende de cada um. Mas sem entendermos que existe a vida futura, isso não existe. Então Kardec segue aqui fechando o que ele disse sobre a vida futura. Esse dogma, portanto, pode ser considerado como base do ensinamento do Cristo. É por isso que ele está colocado como um dos primeiros pontos no início dessa obra. Vejam bem, eu vou repetir para vocês entenderem o que Kardec quis dizer. Porque a gente lê esses livros aqui, a primeira, a segunda, a terceira vez, a gente entende o que está escrito, porque nós falamos português, sabemos. Mas absorver o conceito, às vezes, demanda tempo. Eu já tenho uma certa idade, e não é de hoje que eu leio isso. Desde criança, praticamente. É muito tempo. Mas só recentemente, sei lá, alguns anos para trás, é que eu percebi isso. E Kardec botou escrito aqui, eu não tinha que perceber, ele botou escrito. Esse dogma, portanto, ou seja, essa dogma é uma certeza absoluta contra a qual ninguém pode aventar dúvida. Esse dogma, ou seja, a vida futura, pode ser considerado como base do ensinamento do Cristo. É por isso que está colocado como um dos primeiros pontos no início desta obra. Realmente está no início, gente. Está no capítulo 2. É o primeiro capítulo que trata da palavra do Cristo. Porque o primeiro realmente, o capítulo 1, fala da lei, não trata dos ensinamentos do Cristo. Não vim destruir a lei, como Cristo disse, mas o tempo todo aqui trata mais da lei mosaica, do que a doutrina espírita se trata e tal. Mas não é o conceito de ensinamento do Cristo. O primeiro capítulo que vai tratar dos ensinamentos do Cristo é esse capítulo 2. E logo no primeiro comentário do Kardec ele fala isso, da vida futura, mostrando para nós que realmente é a base de tudo, conhecer isso. Vocês podem pensar, poxa, mas é uma coisa tão óbvia. Nós espíritas todos sabemos que existe vida futura. Nós acreditamos na reencarnação, acreditamos. Tudo bem, gente, a gente acredita nisso. Senão nós não seríamos espíritas. Mas não é questão de acreditar, é questão de usufruir desse conceito, tirar proveito imediato para a gente. Não é porque eu acredito que vou reencarnar, ou já reencarnei, que resolveu o meu problema. O que vai resolver os meus problemas é eu entender que isso pode me ajudar. Mas vai ajudar como? Como é que eu entender que existe vida futura vai me ajudar? Vai me dar uma tranquilidade de poder administrar a minha vida hoje, de forma a eu chegar a esse objetivo na vida futura. Entende? Eu tenho certeza que se eu conseguir hoje ir ajustando a minha vida e manobrando a minha vida para que ela siga nesta direção, eu vou chegar lá mais rápido e menos sofridamente. Então é um benefício para mim. E simplesmente acreditar na vida futura e não modificar a minha vida presente, não adiantou nada. O que adiantou? Eu digo, o espiritismo tem que ser uma coisa prática. Tem que ser algo que eu possa tirar proveito daquilo, senão justifica. Não adianta eu saber de tudo isso e não praticar. O segundo conceito que eu acho importante e é causado por esse entendimento da vida futura é o conceito que trata do capítulo 5º do Evangelho. O capítulo 5º tem um outro conceito que eu considero importantíssimo, que é o segundo. Primeiro, coisa da vida futura, tem que saber que existe isso. Mas, como eu disse, eu tenho que administrar essa minha vida hoje, para que eu possa ir para a vida futura. Agora, há coisas que me incomodam hoje. Como eu disse, se eu estou sofrendo, estou com problema, estou cheio de encrenca na minha vida, isso me incomoda. Isso pode até me tirar a tranquilidade
para administrar a vida, como eu estou falando, eu procurar praticar o bem, eu procurar amar o próximo, tudo bem. Mas eu estou com um monte de conta para pagar, estou com dor, minha família tem gente passando necessidade, tem outro que está doente, perdeu um ente querido. Todos esses problemas, às vezes, me tiram do prumo. Eu me dedicar àquilo que eu acho que vai me fazer bem. Isso acontece com a gente. A gente está a fim de fazer o bem, mas os nossos problemas acabam atrapalhando a gente nesse objetivo. E o que atrapalha mais não é só o problema. É a gente não saber por que tem um problema, o que houve, mas por que eu estou passando por isso, gente? Não, mas eu sou um cara bom, eu pratico caridade, eu consigo. E comigo acontecem essas coisas. Ou quiser comigo, com alguém que eu conheço, porque sou fulano, um homem bom. Como é que vai acontecer com ele uma coisa dessa, uma desgraça, uma coisa terrível? Que isso? A gente começa a se questionar a respeito da justiça. Você acha que isso é injusto? É natural que a gente olhe, nós somos seres humanos, estamos aqui ainda aprendendo, que a gente tem essas dúvidas. É normal, mas eu digo, a gente tem que tentar suplantar isso para que a nossa fé nos ajude a caminhada. Então, o que é que vai nos ajudar a entender realmente isso, para tirar esse peso que atrapalha até a mim na hora que eu quero praticar o bem, objetivando um conforto na vida futura? Eu entender um conceito de justiça. Porque se a mim for explicado que isso que eu passo, todo mundo passa, meus amigos passam, minha família passa, eu li no jornal gente passando, que isso é justo, não vai parar de doer, com certeza não vai parar de doer, mas vai me dar um certo conforto, porque eu vou entender os motivos. Dizer, tudo bem, então se está acontecendo isso, tem seu motivo, e o motivo foi causado por mim, tem duas providências. Uma é ficar mais tranquilo de aceitar a burdoada, e sei porque estou apanhando. E segunda, se eu não estou gostando, eu não repetir. E aí, é aquele conceito de vida futura. Eu tenho a vida futura pela frente, e eu quero que ela seja melhor que a vida presente. Não vou dar os motivos no futuro para que aconteça de novo o que está acontecendo agora. Aí seria uma falta de bom senso da minha parte. Então, eu estou dizendo, esse segundo conceito, que eu acho importante, nos dá essa tranquilidade, que é o conceito da justiça das aflições. Ou seja, as aflições pelas quais nós pensamos, elas são justas. Está lá no capítulo 5 do Evangelho, no item 3. Kardec vai nos explicar, neste capítulo que trata das nossas aflições, chamado Bem-aventurados os aflitos, vai nos explicar por que a gente passa pelas aflições. Elas são justas, elas acontecem porque nós somos os artífices dessas coisas. Jesus disse para a gente buscar a justiça divina. Então nós temos que ter segurança que essa justiça, sem querer ser redundante, é justa. Ela não está subordinada às nossas dificuldades, aos nossos modos de agir. A nossa justiça humana, que nós sabemos que às vezes é falha. A justiça divina não falha. E Kardec diz que só na vida futura podem realizar as compensações que promete Jesus aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas teriam um contrassenso. Mais ainda, seriam um embudo. Então, quando Jesus promete, naquele sermão das bem-aventuranças, e Kardec sintetizou como bem-aventurados os aflitos, que no futuro, aqueles que estão sofrendo, é que seriam os bem-aventurados, né? Ele fala isso. Então, a promessa, essa promessa também só pode se concretizar no futuro. Como é que ele pode dizer bem-aventurados os aflitos, os que sofrem, que serão consolados? Como é que ele pode falar isso no presente? Ele só pode ser no futuro. E nós estamos vendo que o meu futuro já está acabando aqui, já estou quase na hora de eu morrer e continuo sem receber essa bem-aventurança. Eu sou bem-aventurado de quê? Então, isso aí só funciona se houver a vida futura. Estou dizendo a vocês, se não entender direitinho a vida futura, até para entender a justiça das aflições fica difícil.
Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade do sofrimento para ser feliz. Dizem que é para haver mais mérito. Mas então se pergunta, por que uns sofrem mais que outros? Porque tem gente que acha, você tem que sofrer para ser feliz. Isso tem um contrassenso. Né? Até porque tem muita gente que é feliz e não está sofrendo. Então, continua havendo uma desigualdade. Na verdade, não é você tem que sofrer para ser feliz. Você vai ser feliz quando você não tiver mais nenhum sofrimento. Quando seus sofrimentos acabarem, você vai ser feliz. A felicidade é a ausência de sofrimento, a ausência de dor, de tristeza. Mas quando não há nada disso, você é feliz. Você tem que aprender a não justificar os sofrimentos, a não dar motivo para sofrimento. Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada haverem feito para justificar essa posição? Porque uns não são bem-sucedidos em nada, enquanto que para outros tudo parece sorrir. Porém, o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente partilhados entre o vício e a virtude. É ver homens virtuosos sofrerem ao lado de perversos que sofrem. A fé no futuro pode consolar e inspirar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Então essas coisas que conformam a gente, e uma pessoa que é mártir, então assim, está na opulência, e vê o outro que é bom, está na necessidade, faz a gente ficar questionando, poxa, o que é isso? Por que isso acontece? Entretanto, desde que se admite Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito das suas perfeições. Ele deve ser todo poder, toda justiça, bondade. Sem isso não seria Deus. Se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho nem por parcialidade. Lógico, se é Deus, tem que atender todos esses requisitos. Porque Deus não pode ser parcial, tratando de um jeito, outro do outro. Então não seria Deus, ele seria injusto. Se Deus é justiça, isso é inconcebível. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. Visto que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Então, se cada um tem um pacote de sofrimento, e os pacotes são diferentes de pessoa a pessoa, isso tem que ter uma justiça, gente. Isso não é aleatório. João avança, cada um pega o seu e quem der sorte pegar um pacote pequeno, beleza. Quem pegou um pacote de sofrimento grande, azar. Não é assim. Isso tem que ter um motivo. Uma coisa que abranja igualmente a todas as pessoas. Não pode ser porque é branco, porque não é branco, porque é rico, porque é rico, porque é alto, porque é baixo, porque é gordo, porque é magro, porque é homem, porque é mulher. Não pode ter esse critério. Tem que ser um critério que seja igualzinho para qualquer ser humano existente neste planeta. Esse no Japão merece mais do que nascer no povo merece menos. Não pode ser assim. Tem que ser um conceito que todo mundo seja amparado e que seja igual para todos. Só existe uma coisa que abranja todas as pessoas. A lei. A lei. Se a lei humana já diz no Brasil, a lei daqui diz que ela é igual para todos. A lei humana. Não vai, mas os homens podem até desvirtuar a lei deles, tudo bem. Mas a lei humana diz isso. Imagina a lei de Deus. Ela tem que ser igual para todos. A lei tem que valer para todo mundo. A regra é para todo mundo. E essa regra tem que ser justa. Porque se não for justa, já não é mais divina, é humana. Então, todas essas coisas acontecem dentro da justiça. Pelos ensinamentos de Jesus, Deus permitiu que os homens viessem a compreender essa causa. E hoje, considerando-os bastante amadurecidos para compreendê-la, ele a revela inteiramente pelo Espiritismo, isto é, pela voz dos Espíritos. Então, Jesus nos disse isso, falou da justiça de Deus, falou da vida futura. Nós não entendemos nada. Se os outros Espíritos viessem para nos explicar aqui mais detalhadamente, tintim por tintim. Então é isso que nós temos que saber na nossa vida. A vida futura é uma realidade. É esse o objetivo que eu tenho que alcançar. Agora, hoje eu estou numa posição, digamos, inferior ao meu vizinho do lado para chegar nesse objetivo. Ou seja, uma corrida para chegar lá. Mas ele está largando uns metros na minha frente. Por quê?
Eu tenho que buscar o porquê está nisso, na justiça. Tem que ter uma justiça. Não pode ser à toa. Tem que ser igual para todo mundo. Por que ele vai largar lá na frente e eu vou largar atrás? Ou vice-versa. Eu estou largando na frente, o outro está largando atrás. Tem que ter um motivo. E o motivo está, se existe vida futura, eu só pode estar na vida passada. Ou até nesta vida. Os motivos para que as pessoas larguem todas de forma igual, se é justo, tem que ser algo que elas fizeram, que cada um deve ter feito. Eu não posso estar numa posição ruim porque o outro fez errado. Nem o outro está na posição ruim porque eu fiz errado. Se eu estou na posição ruim, é porque eu fiz errado. Se o outro está na posição ruim, é porque ele fez errado. Isso é justiça. Cada um é responsável pelo seu assunto. Eu não posso ser responsabilizado pelos outros e os outros serem responsáveis por mim. Então, se eu sei que existe uma vida futura, eu tenho que admitir, para ser lógica, que existe a passada, que a presente ninguém duvida que nós estamos aqui para provar que existe a vida presente. Nós estamos em dúvida aqui com relação à futura. A passada, eu leio os livros, vi que há muita gente viveu antes de mim. Mas eles não podem ser responsáveis pelo que eu fiz, pelo que eu estou passando hoje. Seria também um contrassenso, quer dizer, eu estou aqui passando dificuldades, meu pai, meu avô, bisavô, não sei quem, errou, eu não estava lá, como é que pode? Então tem que ter uma justiça. E neste capítulo, se vocês quiserem ver com calma depois, Kardec vai tratar das causas das aflições. Começa com a justiça, mostrando que as aflições são justas, mas tem também a explicação das causas. Ele trata das causas antigas, como eu falei, mas trata principalmente das causas atuais, que é para as quais eu chamo a atenção de vocês. Quem tiver o trabalho de ler aqui o item seguinte, que é causas atuais das aflições, e tem 4 no capítulo 5, vai enviar muita carapuça, uma boa. São as causas de hoje, que estão dando margem a que nós estejamos sofrendo aqui. Agora vocês podem achar o seguinte: poxa, Antônio, já entendi que nesse caminho para a vida futura, o que está me atrapalhando é a minha vida passada. Tudo bem. E entendi também que o responsável por essas coisas de hoje, que acontecem hoje, que estão refletindo a vida passada, são da minha inteira responsabilidade. Fui eu confesso, reconheço, fui eu. Mas eu conhecer isso, saber disso, saber da vida futura, entender que tudo que acontece na vida presente é justo, não impede que eu sofra. Não acaba com a minha dor. Eu posso até sofrer menos. Posso, por entender isso, ficar mais sensibilizada, já puxa vida. Eu errei mesmo. Mas dói. A dor você não pode pedir. O sofrimento a gente ainda pode administrar. Mas a dor dói. Se você dá uma martelada no dedo, vai doer. Dói, se o outro der a martelada no dedo, vai doer também. Não importa a reação que tenha. Se um trata com brabeza, xingando todo mundo, chupa o cachorro, chupa a cadeira, porque deu uma martelada no dedo, e o outro não, poxa, que azar, caramba, doeu, soprou. Os dois trataram de forma diferente, mas a dor dói igualzinho. Qual é a diferença de um para o outro? Que um sai sofrido, está sofrendo, porque dá dando xilique, dando ataque, culpando a mulher que deixou o martelo não sei aonde, e o outro não está sofrendo, ele está se consolando com a pancada. A dor é a mesma, o sofrimento é que varia. Nós não podemos impedir que a dor venha, porque nós demos uma martelada, agora vai doer. Agora nós podemos diminuir o sofrimento, nós podemos administrar o sofrimento. É o que eu disse desde o começo aqui. É a maneira de fazer com que o que a doutrina espírita ensine nos traga os benefícios de imediato. Que não dá para a gente esperar parar de sofrer quando chegar no reino de Deus, daqui a não sei quantos milhões de anos. Não dá para esperar isso tudo. Nós temos que começar a sofrer menos agora. Não parar de sofrer, mas diminuir. Nós temos que diminuir esse sofrimento. Como é que eu vou fazer para sofrer menos? Primeiro, entender isso aqui já vai dar um grande alívio, eu tenho certeza que vai. Mas a justiça divina, como diz, é justa.
Se até os homens, nas suas justiças falha, eles têm atenuantes dos crimes, o mesmo crime duas pessoas cometem, o juiz vai julgar pelas circunstâncias que envolveram o crime, e são as atenuantes ou as agravantes. Aquele que se mostra arrependido, aquele que se mostra cordato, ele vai cumprir a pena, foi condenado os 2 a 30 anos, aquele que se comportou melhor, ele vai sair antes. Tem eu esses casos aí de prisão, liberdade condicional, uma série de vantagens, progressão da pena. À medida que o sentenciado vai se comportando de uma maneira melhor, ele acaba saindo hoje. Até os homens admitem isso. Não é verdade? Quando o cara se arrepende. Agora o cara fica na cadeia, mais confusão, ele, além de cumprir o que ele tem que cumprir, é capaz até de pegar mais tempo por outras coisas que faz lá dentro. Se nós humanos, nós somos gente ignorante, fazemos isso, a justiça divina não podia nos deixar no desamparo. Vamos combinar que nós também precisamos de um refresco desse, uma progressão da pena. Ou seja, à medida que o sofrimento está muito grande, como eu vou encarar o sofrimento, vai fazer com que ele diminua. Ele tem que diminuir em tempo e em intensidade. A dor pode ser a mesma, mas o tempo que vai durar, a intensidade da dor pode variar em função do que eu vou fazer depois que eu vou passar a dor. Porque eu posso me arrepender e tem que ter uma vantagem nisso. Se não adianta me arrepender, deixar de praticar o mal e com isso não melhorar nada na minha vida, meu sofrimento fica igualzinho aos caras que continuam aprontando, aí não é justiça. Justiça, caso eu resolva entender isso e modificar minhas coisas do jeito, eu começo a ter menos sofrimento. Quem seria o responsável, então, para administrar toda essa situação de bilhões de pessoas aqui no planeta? Ele nunca apareceu como responsável. Se apresentou e disse: não, eu vou dar um jeito nessa turma, eu vou ser para eles o consolo de que eles estão precisando. Porque na hora que o bicho está pegando, não tem um que na hora não rezou para ter um colinho da mamãe para se confortar. Mais bandido que for, na hora que o bicho pegou, ele, se tivesse o colinho da mamãe aqui, ia doer, mas ia doer menos. Todo mundo. Ninguém quer o colinho do papai, a gente quer o colinho da mamãe. Vamos ser sinceros que é verdade. Quem é a grande mamãe para quem tem que correr na hora que o bicho está pegando? Ele, quando nasceu aqui, não nasceu no gênero feminino, foi no gênero masculino. Mas podemos considerar como se fosse o carinho que ele tem por nós, só nossa mãe tem. Jesus de Nazaré. Ele se propôs para ser um consolador para nós. Então, o consolo, gente, está aqui. Não vamos fazer historinha, vamos repetir as palavras dele. Se nós tivermos assim, a inteligência de acreditar nisso, nós vamos diminuir muito a nossa taxa de sofrimento. Palavras do Cristo. Não foi nenhum apóstolo que disse. Palavras do Cristo. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis repouso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ora, uma entidade não vai vir aqui à terra para nos contar uma pasófia, uma brincadeirinha. Tem que ser sério. Se não quis dar essa declaração aqui. Pena que naquela época não tinha esse telefone, esse smartphone, com um seguidor daquele filmar e deixar gravado. Mas tem que acreditar, porque isso aqui foi Mateus que anotou. Está aqui no capítulo 11 de Mateus, versículo 28 a 30. Mateus teve um trabalho de guardar na cabeça, chegar de noite na tenda, pegar um papirozinho lá com a pena de urubu, molhou ela escreveu para isso aqui é importante. Hoje, 2000 anos, nós estamos dentro do que Cristo disse. Será que ele inventasse essa historinha só para ser verdade? Isso que nós pensamos está na cara que é verdade. Porque o que ele está prometendo é isso. Se você
fizer o que ele está pedindo, ele vai dar alguma coisa em troca. É uma proposta justa. Não vai dar também assim à toa. Ele vai querer algo em troca. Ele está dizendo aqui: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Achareis repouso para vossas almas. Que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então ele está propondo o quê? Vocês estão aí num jugo brabo. Estão carregando um fardo pesado. Eu estou fazendo uma proposta. Eu troco esse jugo de vocês aí complicado pelo meu jugo que é suave. Troca o seu fardo que é pesado pelo meu fardo que é leve. Vocês aceitam a troca? É igual aquele negócio de da porta da felicidade, né? Sim ou não? Quem é que vai dizer que não? Vamos pensar, todo mundo vai aceitar. Mas vai ficar assim, ele quer alguma coisa em troca. Você não pode ser de graça. Tem que ter uma. Ele vai querer alguma coisa. Tudo bem, ele pode pedir, mas já tiro nessa encrenca do meu ombro. O que você quer de troca? É isso que ele pede aqui. Aí Kardec vai explicar para a gente o que o Cristo pede em troca dessa proposta simples. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro. Primeira coisa, a gente tem que ter fé no futuro, que essas coisas só podem acontecer no futuro. Passou. Tem que ser no futuro. Na confiança na justiça de Deus. Temos que confiar que Deus é justo acima de tudo. Que o Cristo vem ensinar aos homens. Entretanto, sobre aquele que nada espera após esta vida, ou simplesmente duvida, as aflições tornam-se muito mais penosas e nenhuma esperança vem diminuir o seu amargor. Então, aquele que não acredita na vida futura, que não acredita na justiça de Deus, já perdeu 2/3 do consolo aqui. Vamos combinar. Então, a grande vantagem nossa de usufruir do que a doutrina está explicando do Cristo. A vida futura e a justiça de Deus, esse entendimento nosso já tira de nós muito da encrenca. Então, a primeira coisa que pede, que aceite isso. Isso a gente não tem dúvida de aceitar. Até aí é legal, Jesus, eu aceito. Né? Tem gente que acha que aceitou Jesus, basta dizer que você aceitou Jesus, sabe? Resolvido. A gente pensa que é mais um pouquinho além de aceitar Jesus, tem outras coisinhas. Porque é o que ele vai dizer aqui depois, porque são as outras coisinhas. O que eu aceito? Isso é mole, pô. Acredito em vida futura? Acredito. Que Deus é justo? Acredito. Beleza, estou salvo. Não, ainda tem mais uma coisinha que ele vai pedir. Diz ele aqui, cara. Jesus, no entanto, colocou uma condição para a assistência à felicidade que promete aos aflitos. Eu estou falando, tem uma coisinha a mais. Não basta dizer que aceitei Jesus, tem que ter algo mais. Essa condição que ele pede está na lei que ele ensina. O seu jugo, ou seja, o jugo que ele vai trocar para nós, o nosso pelo dele, é a obediência a essa lei. Ou seja, obedecer a lei que ele ensina. Mas esse jugo é leve porque a lei é suave. Então, se você passa a atender a lei que Jesus trouxe, a lei de Deus, o seu jugo diminui. É mais suave, porque é melhor atender a lei de Deus do que ficar contra ela. Já que impõe como dever, simplesmente, porque o que é atender a lei de Deus? Que é mais fácil, como diz aqui, do que continuarmos nessa encrenca toda. O que a lei de Deus pede para nós? E é isso que Jesus quer que a gente faça. É algo mais que ele pede, além de aceitar a vida futura e que a justiça das aflições. Esse terceiro itemzinho que muita gente esquece de pedir junto. O que essa lei pede para nós? Simples, está aqui. Impõe apenas como dever a lei, o amor e a caridade. Então está resolvido o nosso problema hoje. É só praticar o amor e a caridade. Se a gente consegue praticar o amor e a caridade, nós automaticamente vamos nos beneficiar desse consolo prometido pelo Cristo, que vai nos aliviar das encrencas em que nós estamos envolvidos. Então nós vamos chegar mais rapidamente lá no reino que ele diz que reina. Vocês acham que é difícil praticar a lei do amor da caridade? Vocês acham? Eu não acho que é difícil. Eu acho que é muito difícil. É para lá de difícil. É super difícil praticar a lei do amor da caridade.
Combinar que se fosse fácil, nós não estamos sofrendo hoje. Até porque ninguém aqui é burro. Eu não sou burro. Nós estamos praticando isso há muito tempo. Se esse praticar do amor da caridade pode nos livrar das encrencas, por que a gente não pratica então? É difícil. Nós vamos contar que é difícil. Amar o próximo, praticar a caridade, é muito difícil. Preciso ouvir o Cristo aqui mostrar, senão nós não entendemos. Então, esse é o nosso grande objetivo. Aí sim, se nós conseguirmos saber que existe a vida futura, saber que tem a justiça, que tudo é justo, e finalmente, dia a dia, 24 horas por dia, lutar para conseguir praticar o amor e a caridade, aí sim nós estamos usufruindo da vida do Cristo aqui. Ele veio aqui trazer essa boa nova, e nós temos que aproveitar isso. Ah, não entendemos direito, ele falava em parábolas, falava em figuras de linguagem, modo figurado. Não, os Espíritos mandaram aqui a explicação com uma linguagem mais moderna, que a gente pode entender. Gente chata que nem eu vem aqui falar para tirar alguma dúvida. Então, gente, bora. Vamos começar a praticar a lei do amor e da caridade. Não fiquem chateados consigo mesmos se não conseguirem praticar da maneira que vocês escutam falar que gostariam de praticar. Não fiquem chateados, porque é difícil. Se pegarem não praticando, não é caso de desespero. Não é que vocês já pelo menos têm consciência de que isso precisa ser praticado. Tem gente que nem está aí. Coitado, demorar mais a chegar lá. Mas quem já tem pelo menos o pensamento de cara, eu preciso começar a praticar a lei do amor e da caridade, já está numa vantagem. Esse é o nosso caso aqui. Nós não somos aqui os paradigmas do amor e da caridade. Longe disso. Mas nós já temos dentro do nosso coração, dentro do nosso pensamento, essa ideia que é preciso praticar. E cada dia que for a gente deixe de praticar uma coisa errada, já está praticando o bem. Já é um avanço. No futuro nós vamos só praticar o bem. Como diz na pergunta 19, os homens de bem vão se sobrepujar na terra. Esperamos nós estejamos nesse time. Não vamos ficar no outro time. Outro time vai perder. 7-1 neles de novo. Tem gente ruim perde de goleada assim. Só ganha quem é bom. Quem é ruim perde com chuchu de vovô. Não é assim. Vamos perder se nós não praticarmos direitinho todo mundo. Então a mensagem para vocês é essa. Façam força para entender isso e se beneficiar desses conselhos propostos pelo Jesus de Nazaré. Um bom dia a todos vocês.